Estou na ponte, a gente não vê isso de maneira muito corriqueira, colocar algumas cadeiras aqui. Mas é porque hoje nós temos de verdade a presença de irmãos queridos que fazem parte da sua família, num lugar tão distante. Para quem não sabe, nós começamos há mais ou menos 3 anos uma igreja numa região muito complexa e Deus tem operado muitos milagres. E é com grande alegria que nós temos, de verdade, nessa caminhada, o privilégio que o Senhor nos concede de caminhar com pessoas que não são apenas amigos, são parte literalmente da família nossa. Eu queria que você recebesse com muita alegria parte da sua igreja lá no Canadá, o nosso irmão quase pastor, e daqui a pouco eu vou explicar, César e Tati da Ponte Canadá. Venham para cá, por favor. Alegria ter vocês aqui, meus irmãos queridos. Eu não vou abraçar vocês porque seria muito falso, a gente estava agora junto lá em casa. Mas, meus irmãos, vocês não têm noção do que o Senhor fez hoje pela manhã com a gente. E nós queremos então fazer algo onde nós queremos ter esse primeiro bloco para conversar um pouquinho mais, até apresentar a nossa família. Porque inclusive dentro dessa perspectiva da série de Gálatas, uma igreja que é moldada pelo Evangelho, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa família, sobre as diferenças de raça, de tribo, de nação, porque isso acontece no capítulo 2. Mas para além disso, antes de passar a palavra para o César e para a Tati, eu queria só explicar para vocês o que é isso, que ponte é essa no Canadá, o que eles estão fazendo aqui. Semana que vem, o César, no culto da manhã de Boa Viagem, estará sendo ordenado pastor oficial da ponte. Ele vai estar sendo recebido como um dos pastores. Nós fizemos há umas 4 semanas esse movimento lá na igreja do Canadá, para a comunidade deles. Mas essa semana nós vamos ter nosso encontro anual dos pastores e esposas da ponte. Hoje nós somos uma família que tem crescido e é muito importante a nossa comunidade entender o porquê que a ponte está em tantos lugares. Muita gente pergunta, como é que funciona isso? Qual vai ser a próxima ponte? E nós sempre dizemos que é a verdade, nós não temos a mínima ideia. Mas Deus ele vai trazendo até nós pessoas queridas e colocando elas no meio da nossa família. E a gente senta na mesa e começa a fazer algum sentido, algumas histórias que vão sendo contadas. O César e a Tati foram padrinhos do meu casamento. E quando nós começamos a ponte lá em casa, nós éramos ali, 7 casais, 14 pessoas. E o César foi aquele que sempre me instigava a falar assim, vai ser maravilhoso. Deus, na sua maravilhosa graça, concedeu a possibilidade. Quando eu falo maravilhosa graça, não quer dizer que foi fácil, mas eles fizeram um movimento, inclusive, que eles não estavam querendo, mas eles entenderam de Deus. E talvez hoje eles estão entendendo cada vez mais o porquê que eles fizeram esse movimento. E há quanto tempo atrás? 8 anos atrás? 9? 8 anos atrás, eles foram morar numa região muito complexa do Canadá. E quando eu falo complexa, é porque a gente fala assim, igreja no Canadá, primeiro mundo. Meu irmão, você não sabe o quão difícil é, não só o Canadá, mas especificamente a região que eles estão, que é a região de Quebec, de fala francesa. E nós começamos então um trabalho ali. O César fez uma visita a nós, e a gente é muito amigo, há uns 4 anos atrás, e quebrantado, porque Deus já estava movimentando o coração dele, junto com a sua esposa Tati, e ele sentiu no coração de começar algo novo. Nós não sabíamos ser a ponte, a gente se colocou à disposição para ajudar, mas nasce uma ponte ali, uma ponte na casa dos dois. E de lá para cá é muito choro, é muita emoção, é muita dificuldade, mas sobretudo é muita celebração, porque o Senhor tem sido pregado naquele lugar e pessoas têm encontrado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Cezinha, tão bom ter você aqui. Minha amiga Tati, maravilhoso ter você aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui. Eu fico emocionado de poder dizer que voltar em casa, de voltar à minha terra, de adorar a Deus em português. E eu digo para você que somos abençoados pela vida de cada um de vocês aqui. Vocês não têm noção quanto a oração, o investimento tem feito a diferença na nossa vida e na vida de muitos, que são poucos ainda, mas para a gente representa muitos ali naquela cidade. Tati,
você é muito mais crente do que o César. Porque às vezes Deus coloca loucura no coração, mas quem manda em toda casa é uma mulher. E a ponte nasce num contexto completamente inesperado, na sala da casa de vocês. Mas a gente escuta algumas coisas sobre perseguição, sobre não poder fazer alguns movimentos. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que Deus direcionou vocês a ponto de vocês se colocarem à disposição para abrir a sua própria casa. Conta um pouquinho do milagre que foi o começo da nossa igreja ali na casa de vocês. Como o César falou. Aqui no Brasil a gente tem um botão de ligar e desligar. De manhã foi com o César, agora é comigo. Mas é bom demais estar aqui. Eu sou nordestina da Gema, tá? Então, assim, é muito bom estar na minha terra, com o meu povo, estar em casa aqui. E eu quero muito agradecer a você e a Bruna, porque se nós somos um pouquinho louco, vocês sabem que o nosso pastor é mais louco ainda, né? Então, assim, não tinha como ser um DNA diferente, o nosso. A Ponte Canadá surge em 2022, na região de Quebec. Como o Gui falou, é uma região árida, de um solo, vocês são férteis demais aqui. E a gente tem declarado para aquela nação que ela também é fértil no Senhor. Mas, para vocês terem ideia, a gente tem 1% só da população que se diz que crê em alguma coisa, tá? Mas a igreja começou em 2022, como o Gui falou, na cozinha da nossa casa, né? E de maneira nenhuma a gente hesitou, porque a gente sabia que a gente estava naquela nação com um propósito, né? A gente não entendia até então o que nos movia a ir para o Quebec, né? No início a gente pensa mil coisas, né? Vai ter uma vida melhor, um futuro melhor, dar uma melhor educação para as crianças. Só que não foi isso, foi para além disso, né? E hoje a gente vê os frutos que estão sendo dados naquela nação através da nossa família, a Ponte. Então tem sido uma bênção. Em 2022 nós começamos a implantação, começamos na cozinha da nossa casa. 3 meses depois nós fomos para um centro de lazer, que era um local que até então poderia ser alugado para as igrejas, para fazerem cultos. Hoje não podem ser mais assim, né? Eles estão restringindo muito o acesso às igrejas, o evangelho, a difusão do evangelho no país. Mas o Senhor tem sido gracioso conosco. Depois de um ano, nós fomos expulsos desse lugar e agora estamos no local que o Senhor tem provido para nós. O Gui e a Bruninha teve a oportunidade de ir lá, Digo, o Bruno, e eles viram o que Deus tem feito naquela nação. Tem sido algo incontável, incomparável. Eu vou dar detalhes. Quando a gente se mudou, então quando você liga para locais para alugar e você pergunta, o pessoal, a primeira pergunta é para fazer o quê? É para uma igreja. Ao contrário, ele fez não. Aí a primeira resposta já vem não, porque é para a igreja. Eles não têm interesse de alugar para a igreja. De 10 lugares, 20 diz não. E nesse primeiro lugar nós fomos abençoados, porque foi Deus quem fez. Ele fez, eu acabei de comprar um imóvel, eu posso alugar para vocês, mas não está disponível. Mas tem aqui um depósito, um galpão feio, e nos colocou lá durante 5 meses. Fomos para lá, alugamos, depois fomos para o subsolo. Mas quando alugamos o centro de lazer, lá eu precisei abrir mão, e a gente precisa abrir mão de algumas coisas para servir a Deus. A gente precisa tomar algumas atitudes por amor ao Evangelho. Quem de nós não fazemos isso? E eu abri mão do trabalho que eu tinha, muito bom, confortável, de bom salário. Eu disse, eu vou pedir demissão. Pedi demissão na segunda-feira. 10 minutos depois, eu recebo um e-mail do diretor desse centro comunitário, dizendo assim: suma daqui, recolha suas coisas, porque a alegria de vocês incomoda nesse lugar. E nós não tínhamos para onde ir. Pegamos tudo que era nosso, o som, as cadeiras. Ela foi contratada dentro de uma empresa simplesmente para a gente comprar 20 cadeiras. A gente não sabia para que era, antes da implantação. 20 cadeiras que custou $1 cada um.
E a gente não sabia. Compra aí, deixa aí em casa guardado. E essas cadeiras nos servem até hoje. E depois disso corremos atrás, conseguimos alugar, fomos para esse depósito. Depois desse depósito fomos para um subsolo. E você diz, subsolo, é lá que eles querem ver a igreja sem incomodar ninguém. A grande parte das igrejas cristãs, elas estão instaladas em subsolo, porque é o lugar que ninguém quer alugar e é o lugar que eles fazem questão de nos colocar, mas é temporário. Amém. Mas é nesse subsolo que pessoas têm entrado ali e têm recebido um amor diferente, um evangelho, salvação, transformação naquele lugar. E louvamos a Deus pelos milagres que Deus tem feito naquele lugar. Amém. E estamos completando o 3º ano. E os 2 proprietários hoje já são tão tocados pelo que fazemos. A cada quarta-feira nós fazemos uma distribuição de sanduíches, aproximadamente de 80 sanduíches, com uma caneta, uma coca, uma garrafinha. E lá a cada quarta-feira são itinerantes, são pessoas canadenses que moram na rua, que foram abandonados por pais, estão envolvidos com drogas. E a ponte tem deixado ali uma herança e temos sido igreja naquele lugar, naquela comunidade. E toda quarta-feira, todas as quarta-feiras nós encontramos pessoas são salvas, são restauradas. E é um processo para aproximá-los de nós. Fazemos pelo menos 2 a 3 almoços, onde tiramos todas as cadeiras da igreja e servimos a essa comunidade. Deus tem feito milagres naquela comunidade. Cezinha, voltando um pouquinho, antes de falar um pouco sobre isso, explica para nós como igreja, por que existe essa repulsa tão grande entre os canadenses e uma instituição religiosa? Os anos 60, estamos falando, os anos 60 foi ontem. Essa geração está viva. A igreja católica, ela dominava em todos os aspectos políticos, dominava sobre a área social, trabalho. Literalmente ele controlava a vida do cidadão, ao ponto de que toda mulher ela era obrigada a parir um filho por ano. Ela não tinha escolha de dizer não. Aquela que tinha coragem de negar, se o marido trabalhasse na tal indústria, a igreja católica ia dizer, pode demitir ele, porque ela não quer dar um filho nesse ano. Eles tinham que imigrar para outra província do Canadá. Se você não desse dízimo, lá ele ia buscar lá a tua vaca, o boi, ia buscar o que você tinha em casa, para você estar em dias com o seu dízimo na igreja. Exploração sexual, não vou dar números, mas é enorme. Isso até hoje. Então, hoje, nos dias de hoje, nós temos 1% de cristãos no Quebec. Eu não posso chegar a distribuir um folheto na esquina. Eu não posso no trabalho compartilhar do evangelho para alguém que trabalha comigo. Se eu ficar na porta de uma farmácia, absoluta, alguém vai perguntar ao senhor, olha, você pode receber esse folheto? Então, o que você está querendo me dar? Isso é uma palavra de Jesus. Eu não quero, eu não preciso. Eu não preciso, porque para eles têm tudo. Natal, que comemoramos o nascimento de Jesus, as crianças não são ensinadas para comemorar o nascimento de Jesus, e sim Papai Noel. E o ano passado um homem estava numa farmácia, muito discretamente entregando panfletos. Uma senhora passou, se sentiu acomodada pela abordagem, chamou a polícia, e a polícia vem e pede licença ao cidadão, por favor, saia daqui que você está incomodando. Hoje já temos leis que em todas as escolas não pode ter uma cruz, você não pode ir com uma camisa dizendo que ama Jesus, você não pode compartilhar o evangelho, você não pode, inclusive, isso é laïcité. Inclusive os muçulmanos que trabalham, mulheres que trabalham com burca, com aquele tecido,
ou ela escolhe tirar, ou ela é demitida. Então, os limites para a igreja, imposição de regras de imposto, obrigatoriedade para que as igrejas paguem impostos normais como qualquer igreja. Na frente da igreja eu não posso colocar uma cruz dessa. Então as leis têm restringido demais, cada vez mais, ali no Quebec. E você diz, como é que uma igreja com característica de ponte pode ser relevante nessa comunidade? Hoje as pessoas entram na igreja, ali, começa na mesa de casa, começa num relacionamento com o vizinho para ganhar confiança. Lá não tem esse negócio de bater na porta, estou chegando para almoçar, esquece isso. Lá tem que marcar horário. Tem horário para chegar e horário para sair. Então você vai mantendo o relacionamento nessa configuração. Mas eu digo uma coisa, Deus tem salvo. Ano retrasado batizamos 12. Batizar 12 numa igreja no Canadá é como você batiza 200 aqui. Eu não estou exagerando para vocês. Ano passado batizamos mais 14. Para nós é uma alegria. Para nós é uma alegria quando a gente vê entrar uma pessoa na porta. Eu vou todo domingo buscar uma mulher que ela não tem uma perna, uma haitiana, para vir à igreja, porque ela tem sede de vir à igreja. Eu trabalho num banco, e ou eu vou ser demitido rapidamente, porque eu não perco a oportunidade de cada encontro que eu faço com um cliente, de compartilhar do amor de Deus e do Evangelho. E teve um casal que foi tocado, fui buscar 45 minutos da nossa casa, porque, ou seja, eu tenho que buscar meu irmão, porque se tudo isso que estamos fazendo é por esse casal, a obra está sendo cumprida. Amém. E quantas vezes nós damos o luxo de não vir à igreja. Estar aqui hoje e ver essa igreja lotada, eu não estou acostumado com isso na igreja. Eu nunca preguei, talvez, para 80 pessoas. E imagine ter a motivação de estar no lugar desse, para fazer louvor, preparar a mensagem em francês, transferir a palavra do Evangelho, de maneira, eu tenho que vir no coque aqui e dar a volta para que eles possam compreender o que eu estou falando. Mas estão entendendo. Aleluia. E quando entra alguém novo, a gente trata como se fosse, a gente cerca ele de toda forma, com amor. Eu queria que você entendesse algo, porque a minha intenção aqui, apesar de mostrar a dificuldade, é você talvez imaginar então o que é essa igreja. E toda vez que eu vou lá, eu só faço chorar, porque nós somos tão abençoados e livres, e a gente se esquece de ser grato ao Senhor. Esse casal, e quando eu cheguei lá para começarmos a ponte, quando fomos para esse espaço novo, e eu vi uma banda tocando, eu falei, Deus mandou uns músicos. E cheguei pro baterista, fez, que legal, você toca bateria? Agora toco. Você aprendeu bateria quem? Pastor César. Ele é músico, baixista. O baterista toca bateria, porque o pastor ensinou a tocar bateria. Aí cheguei no tecladista. Que legal, tecladista. Como é que você aprendeu? Pastor César. O guitarrista. Que massa, cara, tá fazendo solo. Pastor César. E quando você chega num contexto de tamanha perseguição e dificuldade, onde a gente está perigando talvez fechar as portas, porque estamos proclamando o Evangelho de Jesus. Teve uma cena que eu nunca me esqueço, quando eles chegaram para mim, e eu vi um povo quietinho, e eles falaram, Gui, queremos te apresentar uma família. Era uma família de índios. Ele perguntou para mim, você sabe quanto tempo esses índios viajam para estar aqui todos os domingos? Com temperaturas às vezes menos 35 graus.
Eu falei: sou de Recife, eu sei o que é trânsito. Você me perguntou 1 hora, 2 horas, 3 horas de viagem, 4 horas de viagem para ouvir a mensagem do Evangelho. E eu não sei você, quando eu escutei isso, às vezes está um pouco nublado. O que a gente faz? Eu sei que a gente está na rua, que não é muito fácil. Mas, irmãos, ouvir um relato desse e começar a perceber o que Deus tem feito, aí você chega naquele lugar e pergunta: o que Deus está fazendo e como é que Ele está fazendo? E eu queria, Cezinha, que você então me contasse um pouco do que tem sido essa máxima como igreja. E a partir dessa família, eles experimentaram, irmãos, o que nós usamos às vezes como, de maneira talvez exagerada, avivamento. Quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa num estádio cheio, a gente pensa em multidão. Eu não estou dizendo que isso não pode ser, mas na semana passada a gente conversava e chorava, porque a partir dessa família de índios canadenses, Deus começou a operar muitos milagres. Eu queria que você me contasse o que aconteceu há 2 semanas atrás. Essa irmã Alisson, uma índia, casada, 3 filhos, chegou na igreja, no primeiro ano da igreja, plenamente em depressão. E a gente ama abraço, e a gente está ensinando a eles isso. Então a primeira abri os braços, fui abraçar, ela já colocou a mão na frente: por favor, não quero. Deus restaurou essa mulher naquele lugar. Hoje ela é líder do Espaço Conexão. E a cada ano a gente dizia: a gente precisa ir na nação. Nação, no lugar de tribo, o nome é nação. Os índios foram os mais explorados na descoberta do Canadá. O Canadá tem 150 anos, é novo. Então, muito explorados em todos os níveis. E ela falou: vamos programar. E a gente, do ano passado, a gente vem discipulando 3 pessoas nessa nação, que é uma nação de 1.800 famílias, pessoas que moram nessa nação. O Imontassi é o nome da nação. E fizemos uma equipe de 20 pessoas. Eu disse: fecha a igreja domingo, eu não vou estar, o louvor não vai estar e tal. E eu sempre disse isso: se for necessário para compartilhar o evangelho, a gente fecha a igreja e a gente vai para a rua. E eu sei que isso vai ter mais vezes, porque o mais importante é a gente ir para a rua e compartilhar o evangelho. Saímos dali 6 horas da manhã, 3 horas de estrada boa e mais 1 hora, 1h30 de barro, montanhas. Não dá para ir carro de tração dianteira, é carro 4x4. Nós temos uma foto, eu acho, é o César na estrada com o grupo da igreja. Vê se a nossa mídia vai conseguir encontrar essa foto. Pode falando, César. Isso aí. Pegamos estrada, só literalmente floresta, mata, de urso, de animais realmente selvagens. E seguimos para ali, chegamos ali 11 horas da manhã, começamos a montar. E se você é voluntário aqui na igreja, para batizar aquelas 3 pessoas. Se você é voluntário e você acha que assim, eu chego lá só para pregar, não, eu tenho que carregar o carro, durante a semana eu tive que recolher todas as coisas, eu tive que montar o som, eu tenho que montar isso, eu tenho que preparar louvor, eu tenho que fazer louvor, eu tenho que pregar, tenho que fazer tudo, porque não tem, temos pessoas que nos ajudam. Chegamos lá, montamos, 3 horas começamos um culto, louvor. Eles nos deram uma aula. Os voluntários que estavam lá conosco assim não faziam nada, ficavam inertes, chorando de ver a sede de um povo que estava ali precisando ouvir o evangelho. Nada de celular, nada de conexão, vou estar com... Não, eles estavam com sede. 6 louvores, terminei, vim com a palavra simples do evangelho. Terminou, eu faço o apelo. Bom, imagina lá, fiz o apelo, ninguém veio na frente. Eu disse: meu Deus. Aí o Espírito Santo, Deus assim: convide eles para orar. É uma comunidade que não
todos se conhecem e todos têm vergonha porque o vício é muito grande lá. Cigarro, bebida, drogas. Então, eles mesmos dizem: você não merece Jesus. Tu? Quando veio para frente, várias pessoas fizeram orações de confissão. Terminou o culto, estávamos com 12 pessoas para batizar. Glória a Deus. Foram para uma sala para fazer curso de profissão de fé, entender quem é Jesus. E disse: onde é que está a piscina? Onde a gente vai batizar onde? Porque do lado de fora estava negativo, -10. E está naquela caixa ali. Vamos lá, peguei os homens, vamos lá. Montamos uma piscina mais ou menos uns 4 metros quadrados. E eu acho que tá aí, né? Aí, como é que a gente vai encher? Eu disse: a gente vai chamar o corpo de bombeiro, porque lá na nação a lei é deles. Fora de lá, esquece que a gente não estaria na escola, esquece, não estaríamos no ginásio, não teríamos liberdade alguma de pregar o evangelho. E colocaram: chama o corpo de bombeiro. Aí eu disse: não coloca muita água não, porque a água ela vai estar pelo menos a 1 grau. Experimente colocar água em 1 grau. Colocou 1 palmo d'água e disse: deixa aqui, vamos colocar. Colocamos mais ou menos uns 20 galões de água quente. Enche, enche, enche. Não, agora vai ficar quente. Quando toco, pelo menos estava 2. Eu disse: sou eu que vou entrar aqui. Aí eu pedi: vocês têm roupa de pesca? Isso é um macacão de pesca que impermeável, não entra água, mas para aliviar um pouco a dor das pernas. Aliviou um pouco, mas não o suficiente, que estou há 2 semanas aí me recuperando de uma gripe que eu nunca tive na minha vida. Mas é abrir mão. E é pagar preço. Amar o evangelho, compartilhar o evangelho, servir ao Senhor com amor, com zelo, com garra. Precisa você abrir mão de muita coisa na vida. E se for necessário, é uma coisa que eu tenho dito para Deus: usa essa carcaça aqui para a tua glória. Amém. Não damos valor ao que fazemos e ao que somos. Já sabemos demais. De manhã eu disse: sabemos demais e a gente precisa agir. Entra anos, entra série, sai série. Nós comemos e não damos. Não somos capazes nem tão pouco de ganhar nossa família, de ser missionário dentro da nossa casa. E lá os 12 entram, batiza os 12. Termina o batismo. Eu disse: com certeza tem mais gente aqui. Eu faço uma pequena palavra de 5 minutos. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Aí começou 1, 2, 3, 4, 5. E disseram: eu não posso esperar, porque a alegria que eu sinto aqui no meu coração, ela é tão grande, que eu não posso esperar, eu quero ser batizado agora. Irmãos, é sede. Cristão que crê em Deus tem que ter essa sede em tudo que fazemos. Eu digo: entra. Você pensa que tinha roupa especial? Estava de sapato, celular aqui, do jeito que estava. Eu queria entrar com sapato, com tudo. Eu disse: não, tire pelo menos o sapato. Que roupa? Índio, sem liberdade, começou a tirar, arriava a calça, arriava a saia. Eu começava: meu Deus do céu. Teve mulher que saiu tirando aqui, ficou só de um topzinho. Eu disse: meu Deus. Mas o semblante dessas pessoas, como chegaram lá, eu vi. Teve uma mulher que disse: eu sou viciada, eu fumo pelo menos 3 carteiras de cigarro por dia. A ponte sendo uma missão em uma comunidade, sendo igreja. Essa mulher vomitou do lado de fora. E hoje essa mulher sente náusea com o cheiro do cigarro. Batizamos 30 pessoas ali. Glória a Deus. 30. Deixamos ali uma igreja montada. O Quebec atualmente tem mais de 45 igrejas montadas, instituídas, sem pastor. E será que aqui não tem homens e mulheres que não sentem o chamado de Deus, que não tem a coragem de dizer: eu vou largar tudo para servir o Senhor? A única coisa que Jesus fez após a ressurreição, a primeira coisa que Ele pediu a nós,
Marcos 16:15 diz: ide. Foi a primeira coisa que ele encontrou os discípulos. Não foi simplesmente venha todos os domingos à igreja. Não. Ide. Não precisa ler o restante do versículo. E fazei discípulos. Eu tinha empresa aqui, eu tinha amigos aqui, eu tinha tudo aqui. Eu não queria. Eu sou filho de pastor, implantador de igreja. Eu amava o que fazia aqui, mas eu disse sim. E Deus tem transformado. E ali hoje tem 30 pessoas. E você tem que dividir o seu tempo com 40 horas de trabalho, cuidar dessa mulher, cuidar da família. Pensa que é fácil, pensa que a gente não passa lutas. Eu não preciso contar para você o que eu passo, porque eu desistiria hoje de fazer o que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente quer parar no meio do caminho porque uma pequena dificuldade se colocou na nossa frente. E hoje Deus quer falar o seu coração. Deus quer sacudir o teu coração de maneira sobrenatural. Talvez tem pessoas ali que têm um sonho e Deus fala ao teu coração e você sente desejo. Eu fui entregar queijo. Eu rodava 250 quilômetros, 300 quilômetros para me dedicar à obra e ao reino. Agora me pergunte se um dia faltou o pão sobre a mesa. Nem um dia sequer faltou. Comecei a ganhar 20% do que eu ganhava, para trabalhar 20 horas, para ir para casa, fazer seminário, preparar a palavra, fazer a escola bíblica dominical, cuidar da família e implantar a igreja. É muito o que fazer. Tem cidades vizinhas a nós que tem 20 mil habitantes, não tem uma igreja cristã. Uma igreja cristã. E eu fico lá com a mão na cabeça: Senhor, quando é que alguém de lá de Boa Viagem vai ter a coragem de vir para cá passar 6 meses ou 1 ano? Fala, Deus. Quando é que alguém vai dizer assim, vai ter a coragem de dizer para o seu patrão: eu preciso de 1 ano de pausa. Eu preciso de 1 ano de pausa para ir servir num lugar. Aí talvez você diz assim: eu não tenho capacidade, eu não tenho a língua. Não importa. Eu cheguei lá, não falava uma palavra em francês, concordava com tudo. Mas Deus capacita. E vou parar aqui, porque senão... Você não vai parar não, meu amigo. Eu ia pregar hoje, mas seria irresponsabilidade da minha parte. Porque, como Paulo fala, nós somos como cartas vivas. E eu não sei para você, quando eu fui lá e vi isso tudo, eu perguntei para o César: eu não sei falar francês, eu não sei falar a língua deles, e alguém ia traduzir. E ele falou: Gui, o nosso maior ministério aqui, de gente talvez que não sabe o que falar, a coisa que mais marca a nossa igreja é uma coisa que eles não têm: é um abraço. A gente às vezes fica pensando, e eu tenho dito cada vez mais isso, igreja, nós somos tão abençoados. Eu não estou aqui diminuindo a sua dor, o seu sofrimento, mas cada vez mais Deus tem colocado a convicção no meu coração que esse povo que é tão sedento pelo seu milagre e tão desesperado e sempre pedindo, o dia que entender que Deus pode fazer um milagre, operar maravilhas, mas ao invés de ficar pedindo, falar assim: Senhor, me usa. E quando eu falo me usa, é você ter coragem de talvez fazer coisa que você nunca fez na vida. É chocar talvez um amigo de trabalho e falar assim: posso te dar um abraço? Ou eu posso orar por você? E naquela comunidade, o César contou vários milagres. Deixa eu contar uma. Pode contar. Paulo, o nome dele, 65 anos. Chegou lá na igreja, pobre, divide um apartamento com outras pessoas. Cada um mora num quarto.
Chegou lá, cabisbaixo, triste. É o cenário claro. Estamos falando de 1.800 mortes dentro de um ano como suicídio. Isso é o que declara. 2016 a 2024, 76 mil eutanásia. 2016, mortes por eutanásia. Onde estão os missionários no hospital? Tirando a possibilidade de Deus transformar a vida de alguém. Só no Quebec, em um ano, 6 mil eutanásia. E esse Paulo chegou na igreja. Eu abri os braços, fui abraçá-lo. Ele me apertou tão forte, tão forte. Ele chorava, eu chorava. E quando terminou eu disse: por que você chora? Eu passei por mais de 30 casas de acolhimento, rejeitado pelos pais. Eu não sei o que é um abraço. Perdi minha família, perdi minha herança, perdi tudo na vida. Mas ganhar esse abraço hoje restaura o meu coração. E são coisas simples que precisamos fazer na nossa vida. Talvez estamos falando de missões de Canadá, mas talvez quantos de nós precisamos liberar perdão a alguém hoje? Quantos de nós precisamos abrir essa caixa que tem aqui dentro, que tem uma chave que a gente esconde em algum lugar que não conseguimos perdoar? O evangelho é simples demais e não dá tempo mais para perder com briga de marido e mulher. A gente é completamente diferente. 27 anos de casado, nem se diz, né? A gente é completamente diferente. Mas não dá mais para eu negociar aquilo que eu creio face a patati patatá. Não dá mais tempo, irmãos. Ame sua esposa, ame seu marido, perdoe. Saia daqui hoje, se for necessário, ligue ou vá na casa de alguém que você precisa perdoar. Libere perdão. E esse homem hoje é um quebeco, participa da igreja, serve na igreja. E ele disse: esse abraço curou meu coração. Eu falei hoje de manhã algo que Deus colocou no meu coração. Nós não sabemos e não sabíamos, na verdade, o que Deus ia fazer através dessa igreja. Mas a minha oração como pastor e ouvindo essas histórias é simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. Alguns vão poder ir, outros vão contribuir, outros vão estar orando. Mas eu disse hoje pela manhã na Ponte Casa Forte que, em nome de Jesus, o ano que vem, porque nós temos que nos programar, nós vamos começar a fazer viagens e nós vamos sair com o primeiro grupo da ponte aqui de Recife para visitar a ponte do Canadá. Amém, igreja? Yes. Mas, para além disso, ontem minha filha participou da primeira competição dela, ganhou medalha de ouro. Ela estava se achando demais, como se eu tivesse agora amando mais porque ela conseguiu conquistar aquela medalha. Aquela foto é a foto do meu filho quando ganhou o primeiro campeonato. Existe sorriso, existe celebração. Mas os meus filhos, irmãos, eles podem ficar em terceiro, em último lugar. Isso não vai diminuir ou aumentar o meu amor por eles. O que essa história tem a ver com a nossa história aqui? Eu tenho orado, e eu estou vendo alguns jovens aqui. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu entrei numa crise muito grande. Porque mesmo sendo filho de pastor, eu nunca tinha falado de Jesus para ninguém. Aquela crise me acompanhou. E a partir de um descontentamento que aconteceu no meu coração, eu não estou falando que todo mundo precisa ser pastor, mas eu decidi,
eu vou viver o resto dos meus dias para proclamar o amor de Jesus. Os meus filhos podem conquistar um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Nada. Um dia legal. Mas o meu sonho é ver essa igreja orando não para que o Senhor realize o seu sonho na vida do seu filho, mas para que a nossa oração seja: Senhor, faça a tua vontade na vida dos meus filhos. Eu não estou dizendo que nossos filhos não precisam se preparar, não precisam estudar, mas o meu sentimento é que Deus vai começar a levantar algumas pessoas, porque não precisa passar a vida lá, mas talvez, irmãos, Tati, 6 meses, e eles têm um porão lá que deve caber uns 8 jovens na casa deles. Eu fico imaginando os nossos filhos indo para lá, para abençoar, mas também para receber. Existe tantas demandas, irmãos. Eu não estou dizendo que no Brasil também não tem, como o pastor César falou, nosso vizinho, rapaz, tem em todo lugar um campo missionário. Mas como a gente entende mais o que Jesus fala, que melhor dar do que receber, quando nós vamos e nos doamos, que a gente percebe, olha o quanto nós somos abençoados, agraciados. Eu tenho para mim, isso é no meu coração, no meu espírito, é que Deus vai começar a nos movimentar, de maneira que nós vamos chorar de saudade dos nossos filhos, que nós vamos sair daqui de casa também para falar assim: eu vou passar o Léo aqui, ó, e ao invés de pintar a pontezinha, vai pintar a pontezinha do Canadá. Aí eu vejo aqui, ó, o Alexandre, que vai ser pai agora. Eu vejo um monte de gente aqui que Deus talvez está te chacoalhando para ir lá e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Nós somos uma igreja, nós só temos uma vida. E eu queria de coração agradecer vocês pelo sim de vocês, mas mais do que isso, nós vamos orar como igreja. E vocês falaram que talvez a melhor forma de proclamação do Evangelho naquele lugar tão frio é o abraço que vocês tanto alcançam naquele lugar. E nós queremos, como algo profético nessa tarde aqui, queria chamar a nossa equipe de louvor, mas nós queríamos abraçar vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nessa hora. Eu queria que vocês descessem aqui, César e Tati. Talvez inclusive Deus vai tocar no coração. Estou vendo alguns jovens aqui, algumas pessoas, talvez assim, dizendo: Senhor, eu estou aqui, não sei como é que vai ser isso. Mas enquanto a gente canta essa canção, eu não sei como é que vai ser essa bagunça aqui. Mas eu queria que você saísse do seu lugar como algo, em primeiro lugar, com a prerrogativa de gratidão a esses irmãos que têm abraçado tanto, mas que sentem uma saudade de serem abraçados. E o seu abraço para eles é o abraço de Jesus, que os faz lembrar: vocês não estão sozinhos. Essa igreja quer e continuar orando, ajudando financeiramente, mas para além disso, nós queremos dizer e pegar nos braços de vocês e dizer: nós estamos com vocês. Enquanto a gente canta essa canção, se Deus tocar no seu coração, eu queria que você de fato saísse. Para quê, pastor? Talvez você nunca fez isso, para dar um abraço em alguém aqui na frente. Você pode começar e você pode sair do seu lugar. Nós vamos fazer uma grande bagunça aqui enquanto nós cantamos essa canção em nome de Jesus.